Olá, amados irmãos e amigos, a paz do Senhor, bem-vindos todos ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. E que bom estarmos juntos para mais esse dia de devocional, comentando os textos da Palavra de Deus, com referência à leitura bíblica diária, do plano de leitura anual 365. E nós estamos agora, entramos ontem no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 2, e hoje o capítulo 3. E a gente agora está bem no momento em que está transicionando, a liderança de Israel com a morte do rei Saul. Agora Davi, ele está dentro de um processo em que Deus está trabalhando e no controle de todas as coisas, porque lá na sua adolescência, o Senhor já havia ordenado o profeta Samuel a ungí-lo rei de Israel. E isso tomou muitos anos, até que ele aguardasse o seu tempo, o seu momento, onde, então, com a morte de Saul, Davi, ele pela direção de Deus, vai para estabelecer a sua liderança em Hebrom, morar em Hebrom, a cidade dos patriarcas, onde estão ali sepultados as matriarcas, e por 7 anos e meio ele vai reinar em Hebrom. Nesse período ele está reinando sobre a tribo de Judá, o seu povo, a sua tribo. E o seu comandante do seu exército agora é Joabe. E então nós vamos perceber que Abner, que era o comandante do exército de Saul, ele na área mais norte de Israel, lá nas regiões de Efraim, Benjamim, enfim, ele estabelece Isbosete, que era um dos filhos de Saul, para reinar sobre Israel, aquela parte mais norte. Interessante que ele o declara rei e lhes dá sustentação militar para Isbosete. Mas agora o Joabe com o Abner, eles entram num cenário aqui de um conflito, uma disputa, pela liderança dentre estes dois, agora líderes, Davi e Isbosete. E eles fazem conflito entre os soldados, chegaram a colocar cerca de 10 ou 12 soldados para lutar, num lugar que eles vão chamar de Campo das Espadas, Helcat Hazurim, onde eles se matam um ao outro, naquele momento ali. E então o Joabe, que era do exército de Davi, da tribo de Judá, eles entram em luta, e até lutas, segundo o relato bíblico, bastante cruel, sanguinária, mas ele tem êxito sobre o exército de Abner, ele consegue avançar mais. Nesse momento, Abner, ele entende que Davi, ele já era desejado lá mesmo na região de Israel, que ele, o Davi, fosse rei de todo Israel, de Judá e das demais tribos. E Abner sentiu isso, e tanto que ele vai a Hebrom com alguns dos seus homens, cerca de 20 homens, e ali ele então propõe a Davi que ele subiria a Israel e trataria então de preparar, e fazer o povo então se sujeitar ao reinado de Davi. Mas não foi necessário muita força, porque as pessoas já desejavam isso. E assim que Davi despede Abner, melhor dizendo, e ele vai então para esse objetivo. Mas
Quando Joabe ele toma conhecimento, ele vai atrás de Abner e ele e seu filho matam, né? Joabe e seu filho matam Abner, que era o comandante do exército de Saul. E assim Davi fica muito triste, né? E ele faz questão de mostrar, e isso até gerou em Israel, porque Abner era um grande líder no território, né? No governo de Saul, e ele venceu batalhas, lutou junto com Esbozete agora, mas ele era um grande líder. E Abner, então, Davi faz um pranto, né, sobre esta morte e também um cântico. E isso agrada o coração do povo, que tinha Abner também por seu líder, né? Mas assim como Joabe e o seu irmão, não seu filho, seu irmão Abisai, né? Eles têm uma palavra muito forte do rei Davi, que não deveriam ter feito isso com Abner, né? Pois ele estava construindo, né, uma transição da liderança de Israel. Mas foi assim que o rei Davi disse aos oficiais: não percebem que um grande comandante caiu hoje em Israel? Ele se referiu a Abner, um grande comandante. E embora eu seja ungido, o rei ungido, esses dois filhos de Zeruia, que era Joabe e Abisai, são fortes demais para que eu os controle. Que o Senhor retribua esses homens maus por sua maldade, pelo que fizeram, né, para Abner. Então, assim, nós vamos vendo como que Deus está traçando e agora Davi chegando a um reinado, né, sobre todo Israel. No Evangelho de João, o Senhor Jesus, né, aqui está algum período, um momento antes da Páscoa, né? E estava sabendo que estava chegando a sua hora para deixar o mundo, né? Este mundo. E ele organiza, então, o jantar da ceia, né? Lava os pés dos discípulos, faz um gesto que eles não entendem naquela hora, mas ele disse: vocês mais tarde vão entender. Pedro acha um pouco constrangedor e resiste, mas Jesus disse: você não permite eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro disse: não, lava a cabeça e tudo, né? Então, nós estamos aqui bem no cenário, em Jerusalém, né? Onde Jesus está anunciando aquele que haveria de trair, dá os sinais, né? Mostra claramente, e eu acho importante que esse homem, Judas, ele participa da ceia, né? Participa do encontro, da comunhão, e mesmo sabendo que ia trair o Senhor Jesus. Mas foi quando ele comeu o pão, Satanás entrou nele. Por isso que o apóstolo Paulo disse, né? Quem come indignamente, come para a sua própria condenação. Então, nós vamos para o Salmo 119, que é um dos salmos mais longos da Bíblia, né? E a partir desse aqui, ele está exaltando a palavra de Deus, a Torá. E nós registramos aqui e destacamos o versículo 5. Como pode o jovem manter-se puro? Obedecendo a tua palavra. Deus os abençoe.